Olá, bom dia, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, entrando na presença do Senhor, para darmos graças a Ele por mais esse dia que Ele fez para nós. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque até aqui Ele nos ajudou, Ele nos sustentou. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, em quem nós depositamos toda a nossa confiança e temos a certeza que teremos vitória no nome de Jesus. Vamos ao nosso devocional Amanhecer com Deus, hoje dia 26 de outubro. O tema da mensagem de Deus para nós hoje é Deus ouve quando você ora. Vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 116. Vamos ler do 1 ao 17. Amém? Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei muito aflito e triste. Percebe aqui que não é só nós que temos problemas, dificuldades, angústias e aflições? Muitas pessoas pensam, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi sempre bonzinho, porque ele não teve problemas, porque ele não pecou. Não, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, quando ele pecava, ele reconhecia o seu erro, o seu pecado, se arrependia e não praticava mais. Davi, ele tinha suas orações respondidas quando ele clamava a Deus, em seus momentos de aflições, como nós lemos aqui. Então ele tinha aflições, momentos de angústia, de dor, de desespero. Se você ler toda a história de Davi, você vai ver a luta, a dificuldade que foi a vida de Davi. Mas Davi se manteve firme, ele não pecou blasfemando contra o Senhor, como muitos fazem hoje em dia. Está passando uma luta, um problema, uma dificuldade, ao invés de clamar ao Senhor por ajuda, por misericórdia, começam a murmurar, a reclamar, a dizer que Deus não vê, que Deus não ouve. Será que Deus não se importa? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas falando isso, ao invés de fazer como Davi, de invocar o nome do Senhor. Veja que Davi fala aqui no versículo 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito. Mesmo assim, no versículo seguinte ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Foi isso que ele falou para Deus. Ao invés de dizer, Senhor, será que o Senhor não me vê? Será que o Senhor não está me ouvindo? Ele invocou o nome do Senhor e pediu para que o Senhor livrasse a sua alma daquele momento de dor, de sofrimento. É isso que eu e você devemos fazer em nossos momentos de aflições. Clamar ao Senhor por ajuda, por socorro, ao invés de murmurar, de reclamar, de se lamentar da situação. Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou, diz o salmista. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Veja o que ele declara. Ele pede que a alma dele fique calma. Ao invés de ficar reclamando, ele fala, ó minha alma, descansa, fique sossegada, pois o Senhor tem sido bom. Ao invés de murmurar, de reclamar da situação, comece a louvar ao Senhor, a agradecer Ele
por tudo de bom que Ele já tem feito na sua vida. O problema de hoje em dia é que as pessoas, nos momentos de desespero, de angústia, logo se esquecem de quem Deus é, do que o Senhor já fez por elas, de quantas maravilhas o Senhor já realizou quando Ele entregou seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O Senhor quer secar dos seus olhos toda lágrima. O Senhor quer te livrar da queda. Ele deseja te pegar pelas tuas mãos, te sustentar e jamais permitir que você vire nem para um lado nem para o outro. Mas para isso você precisa fazer como Davi, clamar ao Senhor por sua ajuda e Ele te ajudará. Versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Minha querida, não importa o que aconteça, jamais deixe de andar na presença de Deus, de viver na presença dEle. Não fique chateada pensando que Deus não te ouve, que Deus não te vê. Permaneça na presença de Deus, louve ao Senhor e no momento certo o Senhor te dará a vitória, no nome de Jesus. Versículo 10 diz: eu cria, mesmo quando eu disse estou muito aflito. Então, ainda que você esteja aflita, continua crendo, não permita que a dor, que o sofrimento, que o medo venham colocar barreiras entre a sua fé em Deus. Continua crendo que o Senhor, Ele é contigo. Veja o que Davi disse: eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Ele preferia crer que todo mundo era mentiroso e confiar somente na palavra de Deus. Porque talvez tinha pessoas que vinham e falavam: Davi, não adianta, não vai ter jeito. Porque hoje em dia não é isso que acontece? As pessoas chegam e começam a falar: não tem jeito, para que continuar insistindo? Desiste. Não é assim? Faça como Davi. Não acredite, não dê ouvidos a essas vozes, mas ouça somente a voz de Deus, porque é o Senhor quem te dará a vitória no nome de Jesus. Medite no Salmo 116 até o versículo 17 e deixe que o Senhor venha falar mais ao teu coração, minha querida. Oh, amada, você tem alguém em sua vida que ouve quando realmente você precisa? Talvez seja uma irmã, uma amiga íntima ou até uma colega de trabalho que demonstre empatia. Se tiver, você é muito abençoada. Como é natural passarmos às vezes por situações em que parece que todos os que conhecemos estão ocupados ou preocupados demais com seus problemas, não é verdade? Para sentar e nos ouvir os clamores do nosso coração. Poucas vezes a solidão é tão grande como quando estamos sofrendo e não temos ninguém a contar, para contar os nossos sofrimentos, não é assim? Como filha de Deus, porém, você sempre terá alguém para ouvi-la, o próprio Deus. Encontramos repetidamente estas declarações nos Salmos. Salmo 66, 19 diz: mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Salmos 40, versículo 1 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar nunca é fácil, mas quando chega a resposta a uma de suas orações, você sabe sem sombra de dúvida que Deus ouviu os seus clamores. Deus nunca está tão distante que não possa nos ouvir. As Escrituras nos dizem que Ele se volta para nos escutar. Nunca duvide de que Ele está em sua vida sempre. O Senhor está contigo em todo momento e está disposto a te ouvir. Só Ele tem poder para mudar a situação que você está enfrentando hoje. Deus a ama e tem em vista os seus melhores interesses. Veja o que o salmista diz novamente no versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma,
porque o Senhor tem sido bom para você. Vamos orar. Senhor, sou profundamente confortada por saber que o Senhor ouve as minhas orações. Tua palavra diz que nunca estás longe demais, a ponto de não ouvir quando eu clamo. Ajuda-me a confiar em Ti o suficiente, Pai, para que a cada dia da minha vida eu possa orar por tudo que diz respeito a mim e crer que o Senhor me ouve, em o nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, que o Senhor possa falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Fiquem todas com Deus, um grande beijo e até amanhã, se o Senhor nos permitir.